Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista do Por Dentro dos Resultados. Eu sou o Figo, sou editor de negócios do Infomoney e para quem não conhece, o Por Dentro dos Resultados, o PDR, ele é um projeto do Infomoney em que a gente entrevista executivos de companhias de capital aberto, sejam com ações listadas na Bolsa de São Paulo, né, na B3, ou no exterior. A ideia é a gente falar sobre balanços e sobre perspectivas. E nessa temporada, a gente está falando do quarto trimestre de 2022 e do ano fechado de 2022. E antes de eu apresentar os meus convidados de hoje, eu quero pedir para você que está assistindo a gente para já ir deixando o seu like nesse vídeo, se você ainda não curtiu, e se inscreva no canal do Infomoney se você ainda não for inscrito. A gente já teve um monte de companhias que passaram aqui nessa temporada, mas ainda tem coisa pela frente até o final dela, então para você não perder nada, se inscreva no canal, clica no sininho que tem aqui abaixo do player, assim você vai ser notificado sempre que uma nova entrevista for pro ar. Agora sim, bora lá. Bom, eu vou conversar agora com o Diego Vilar, que é o CEO da Moura do B, e com o Marcelo do B, que é o CFO da companhia. Diego, Marcelo, bem-vindos. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês aqui com a gente. Obrigado, Figo. Bom dia. Prazer estar com você aqui, com o pessoal acompanhando a live. Obrigado também, Figo. Bom dia. Prazer novamente estar aqui com vocês. Esse que é um programa bastante respeitado e muita audiência no mercado. Boa, a gente que agradece a participação novamente. Então, antes de eu passar a palavra para que eles possam fazer um resumão de como é que foi esse 2022 para a Moura do B, eu quero pedir para você que está assistindo a gente para deixar nos comentários o que vocês estão achando dessa nova temporada e quais empresas vocês querem ver aqui no PDR com a gente, seja nessa temporada ou nas próximas. É isso, pessoal. Então, por favor, fiquem à vontade para fazer a apresentação de vocês. Na sequência, a gente bate um papo. Ok, Figo, obrigado. Eu vou tomar a iniciativa aqui de fazer uma apresentação curta, né, de 2 slides, mostrando os números da Moura do B em 2022. 2022 foi um ano em que a companhia atingiu níveis recordes, né, praticamente todos os seus números, né, atingiu uma velocidade e um crescimento expressivo de lançamentos e vendas, e também na parte financeira. Então, acho que vale a pena a gente dar uma passada. A gente tem um primeiro slide que vai falar sobre a parte operacional e um segundo slide que vai falar sobre a parte financeira contábil dos números que a gente atingiu. Então, eu vou passar o primeiro slide. A gente tem aqui, inicialmente, do lado esquerdo do slide, os lançamentos, né, de 2022 e 2021, e a comparação deles. A gente já chegou a praticamente 1,9 bilhões de reais de lançamentos em 2022 contra 1,1 em 21. Né? A companhia, lembrando que a gente é uma incorporadora residencial de médio e alto padrão, foco no mercado do Nordeste, nas principais capitais. Fizemos IPO em 2020 vimos um crescimento, né, desde 2020 de lançamento. Em 2020 fizemos 800 milhões, aí passamos a 1,1 em 21 e agora 1,9 em 2022, praticamente agora atingindo o tamanho, né, operacional de capacidade instalada, a gente pode falar disso depois, do que a companhia pretende ser, né, em termos de tamanho. Então atingimos isso até antes do que a gente esperava quando fizemos nosso IPO. Isso equivale a 68% de crescimento em relação a 21, né? E na incorporação específica, a gente tem 2 linhas de negócio, né? Relembrando aqui as pessoas que nos acompanham, a gente tem a linha de negócio de incorporação tradicional, né? E a linha de negócio que a gente chama de condomínio, que nada mais é do que o mesmo empreendimento, né, de apartamentos residenciais, porém feito em regime de condomínio obra, onde o cliente ele passa a ser parte de um condomínio que financia a obra ao longo da sua construção, e a gente passa a ser uma construtora contratada pelos condôminos que estão produzindo aquilo, e a gente recebe por aquilo uma comissão ao longo do tempo. Então, a gente sempre disse que queria ter 1/3 desse modelo, condomínio, e 2/3 na incorporação. Atingimos isso nos lançamentos de 22. Abaixo na venda, né? A gente atingiu também aí 1 bi 345 milhões em 2022. Um crescimento
em relação a 21 praticamente estável, mas também atinge a velocidade de cruzeiro para o tamanho de companhia que a gente gostaria de ter, né? Isso é praticamente uma velocidade de vendas que entrega, né, as metas, mais do que suplantou as metas da companhia ao longo de 22. E com relação às vendas líquidas da incorporação especificamente, houve um crescimento sim de 23% expressivo no ano de 22. Do lado direito, a gente mostra aqui outros números bem significativos referentes ao ano. Então, 22, a VSO, que é a velocidade de vendas relacionada à oferta, atingiu 48% da VSO de lançamento, quanto o líquido, praticamente iguais. E os distratos, um nível bem saudável de 8,5%. Nosso banco de terrenos, Land Bank, né, que é todos os terrenos que a gente tem, em 8,4 bi, que nos dá aí mais de 4 anos de lançamento, né, de reserva de mercado, e 5 entregas ao longo do ano, e 1,6 bi de estoque, que são hoje, dividindo pela venda, dão 16, 15 meses de cobertura de vendas, que é um nível também bastante saudável de estoque. Boa parte, vale ressaltar, que grande parte desse estoque é estoque em andamento, estoque novo, né, em construção, em produção. Menos de 100 milhões desse estoque é estoque pronto. Tá? Eu vou seguir aqui para o próximo, que é o destaque financeiro. Destaque financeiro, a gente vai falar aqui de receita, lucro líquido, lucro bruto e caixa. Né? Então, a receita, a gente teve um crescimento de praticamente 30% para 800 milhões na receita líquida. Tá? Disso, 511 veio da incorporação e 288 veio do condomínio. Abaixo, na esquerda, lucro bruto, a gente vai falar aqui 280 milhões de lucro bruto em 2022 contra 245 em 21, crescimento de 14%. A margem ficou em 35,1%. Tá? A margem média nossa compõe a margem da incorporação, que é mais próxima dos 30%, junto com a margem do condomínio, que é mais próxima dos 45% a 50%. À medida que a gente vai trazendo mais incorporação, esse mix vai vindo mais um pouco para os 30 e alguma coisa, entre 30 e 35. Então, essa é a nossa margem estável ao longo do tempo. Lucro líquido, a gente atingiu 105 patamar acima de 100 milhões, né, pela primeira vez. Ano passado foi o primeiro ano de lucro aí, após o turnaround da empresa, e agora um patamar acima dos 100 milhões. Né, estamos em crescimento desses resultados, com a margem de 13,1%. E geramos caixa mais um ano em 69 milhões, abaixo aqui à direita. São 240 milhões de caixa gerado desde o IPO, por todo o estoque pronto que a empresa tinha, né, quando fez o IPO, e pela própria condição de ter esse business gerador de caixa, que é o condomínio, a gente conseguiu gerar. Agora a gente atinge o pico de produção das obras. Esse ano de 2023 deve ser um ano que usará a caixa, né, ao longo do tempo. Não, a gente deve agora ter um ciclo onde é o pico das obras, então 23 e 24 deve ser um ano que usará mais caixa e deve retornar esse caixa ao longo de final de 24 para 25, atingindo aí até em 25 uma possibilidade de distribuição de dividendos. Dívida líquida, para finalizar, o índice de dívida líquida sobre PL em menos 10%, 11%. Então, ou seja, caixa líquido, a empresa terminou, né? Então o ano continuará assim, muito provavelmente ao longo de 23. Era isso que eu tinha para comentar. Acho que agora a gente abre aqui para as perguntas e respostas à vontade. Boa. Valeu, obrigado, Marcelo, pela sua introdução. A gente já recebeu ao longo da semana algumas perguntas de leitores, quando a gente anunciou que ia fazer entrevista com vocês. Daqui a pouquinho eu vou para elas, mas eu queria começar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, perguntando sobre cenário, né? Porque, enfim, a gente já teve um 2022 que foi um cenário de pressão inflacionária, de juros altos, isso não só no Brasil, fora do Brasil também. E, de alguma forma, quando os juros estão mais altos, isso acaba afetando o mercado imobiliário, acaba deixando o custo dos financiamentos mais elevado, enfim. Como que isso afetou vocês em 2022 e como que isso vem para 2023? Já que a gente tem essa expectativa, né? Semana passada a gente teve reunião do Copom, a Selic foi mantida em 13,75 ao ano, existe essa percepção de que ela deve ficar num patamar elevado por mais tempo do que se esperava antes. Como que isso afeta o setor de vocês e as operações de vocês especificamente para 2023? Vou ficar com ela aqui, tá, Marcelo? Vá.
Pode ficar. Figo, eu posso complementar com o Marcelo, dividir ela com o Marcelo, mas eu vou abrir aqui, dando um pouco da visão do que foi o ano que vem, mas tentando dar uma olhada um pouco mais para frente. 2022 a gente foi mais impactado no quarto trimestre, basicamente ali em outubro, um pedaço de novembro, mais pelos efeitos das incertezas políticas do que em si do cenário macroeconômico, até porque o país vinha numa trajetória de surpresas positivas, arrecadação fiscal, inflação, crescimento, do que o que previsto no início do ano pela grande média dos economistas que apresentam o relatório. Então, ele veio caminhando bem e a confiança é muito importante para o mercado imobiliário. Óbvio que a taxa de juros é o que faz a engrenagem girar, o enquadramento da renda, o custo do capital alocado a um projeto de capital intensivo, mas a confiança é o primeiro grande pilar na tomada de decisão de compra do imóvel e o país vinha bem. Dezembro, a gente se recuperou e Marcelo acabou de mostrar como é que a empresa fechou o ano sobre patamares de vendas. Só que a nossa expectativa é que já começasse a sinalizar, já no primeiro semestre desse ano, uma trajetória de redução da taxa base de juros no Brasil. E o que a gente vê é que o governo não começou bem, ou a transição não foi boa, e o governo não começou com uma boa pauta, tem sido mais discurso do que ações práticas, e o cenário econômico vem se degradando ao longo dos meses. Então, o que a gente, enquanto incorporador, tem que fazer é observar esse cenário com muita cautela e tomar todos os cuidados para proteger o caixa da companhia, proteger os estoques, ou seja, ter baixo índice de estoque, não ter muitos produtos ofertados e ir regulando em função do VSO. E essa é a mensagem que a gente sempre passa. A gente tem otimismo em relação à marca, ao nosso mercado. A gente tem tido, agora, essa semana está fechando o primeiro trimestre do ano, a nossa expectativa é de uma boa performance de vendas alinhado com o que a gente viu ao longo dos trimestres do ano passado. Porém, quando a gente olha para frente, eu particularmente tenho uma preocupação muito grande com essa taxa de financiamento à pessoa física para financiamento do imóvel e o não crescimento da renda ou um possível cenário de inflação corroendo ainda mais a sua capacidade de se endividar. Então, a Moura, ela tem, como o Marcelo bem colocou, uma posição de caixa líquido, baixíssima alavancagem. Se você olhar em relação ao patrimônio da empresa, deve ser a menor das listadas na Bolsa, se não uma das menores. E é esse o trabalho da gente. A gente tem um modelo de condomínio que ajuda nesses momentos de taxas de juros mais altas e protege o consumo de capital da companhia. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma posição de estoque que favorece e uma boa velocidade. Então, o nosso compromisso é esse. Ir lançando conforme a gente vai entendendo que o VSO está mantendo, em negócios que tenha menos consumo de capital da companhia, principalmente com o modelo de condomínio, observando o desenrolar do ambiente político que poderá se materializar ou não no ambiente econômico. Então, é mais de um otimismo cauteloso, mais cauteloso, inclusive, do que otimista, quando a gente olha para frente. Boa. Marcelo, você ia complementar? Não, eu acho que assim, com relação à taxa de juros e crédito, eu acho que transitar, navegar em momentos de juro alto para o brasileiro e incorporador brasileiro não é novidade também, né? A gente sabe que a economia é cíclica e se antecipou esse ciclo de alta de juros. A gente, no primeiro ano pós-IPO em 2020 e 2021, a gente teve um ciclo de bastante queda dos juros, né? A gente teve um negócio bem atípico, que foi a pandemia, e depois sabia que haveria um aumento de juros. A gente falou bastante sobre isso e se preparou para esse momento. Tanto que a empresa tem zero dívida corporativa, né? Em todos os momentos a gente se preocupou em não ter dívida corporativa, não tomar juros na holding, que para uma incorporadora é complicado, né? Depois você tem que subir dividendos para poder pagar esse serviço da dívida. Todas as obras estão financiadas, então acho que isso também traz uma tranquilidade com relação ao crédito, olhando para o que já está contratado, né? Então, tudo que já está lançado, que está na rua, que a gente tem que entregar, e são 40, e depois a gente vai falar disso, são 44, 45 canteiros de obra que estão em andamento, todos estão equacionados, né? Olhando para frente, o crédito pode apertar com o sistema financeiro? Pode, mas sabemos que o mercado imobiliário ele tem uma visão especial dentro do mercado de crédito, em geral, dos bancos, e a gente também vai ser
os bancos são seletivos para os projetos, mas a gente também está muito seletivo com relação ao que a gente está lançando e os produtos que a gente está colocando para dentro quando compra um terreno. Então, há um otimismo cauteloso, né, uma cautela, mas há uma confiança de que a gente não vai ser impactado com relação à crise de crédito, né, dificuldade de acesso a crédito. O que vai acontecer, sim, é um custo mais alto. Então, precisa dar muito valor a qualquer tipo de despesa em cash, né? Compra de terreno a gente tem feito, em sua grande maioria, nesse Land Bank que está ali, 8,4 bi, 80% foi feito em permuta, né? Não se usou caixa da companhia. Então, um pouco isso é o outro lado aqui da moeda da gente. Tá? E outra coisa também importante falar, que o ciclo das nossas obras, os ciclos dos nossos lançamentos estão muito mais na fase de aumentar o percentual de obra, né, e chegar no seu maturidade de obra do que entrega. E na hora da entrega é onde o cliente final vai lá no banco, toma o financiamento para fazer o repasse com as incorporadoras e pegar a chave. E essa hora que o juro alto, o aumento do juro na ponta final, impacta mais. Então a gente espera que até onde for o pico das nossas entregas, que é 24, 25, a gente espera que esse ciclo de baixa de juros já tenha acontecido também. Boa. Falando um pouco sobre o perfil dos empreendimentos de vocês, como você citou lá no começo da sua apresentação, de médio e alto padrão, a gente tem visto em alguns segmentos para pessoas da população de mais baixa renda, principalmente dos programas ali Minha Casa Minha Vida, a inadimplência tem sido muito alta. Vocês acham que por atuar com um perfil de público de médio e alto padrão, isso acaba também blindando um pouco vocês? Ou como é que está essa inadimplência nesse perfil também, nesse perfil de renda um pouco mais elevado? Não, eu também vou comentar aqui, porque com relação à parte financeira, a inadimplência a gente acompanha semanalmente aqui na companhia, e a gente olha ela também pelos dois modelos de negócio, né? Na incorporação, ela tem um determinado impacto que pode gerar o distrato, né? No final. E no condomínio é diferente, não tem lei do distrato, não tem distrato, o cliente ele está comprando ali, ele está aderindo ao condomínio, se ele para de pagar, ele para de ser parte do condomínio, ele perde o que ele pagou e a gente coloca a unidade dele a leilão, né? O próprio condomínio leva a leilão, né? A gente faz o suporte para isso. Mas, assim, falando da inadimplência em si, ela vem super controlada nos dois segmentos. A gente tem níveis aqui na incorporação de até 5%, em ambos, né, de até 5%, 7% de inadimplência, o índice que a gente considera assim até estrutural do negócio, né? São clientes que às vezes deixam a parcela atrasada, depois pagam atrasado, atrasa a próxima, mas ele não vai chegar ao ponto de perder o imóvel. Isso é retratado pelo nosso nível de distrato, né? A gente teria um nível maior de distrato, dado que a gente está, como eu mencionei, em obras em andamentos, se a gente tivesse inadimplência alta. Isso não vem acontecendo. Então tá bastante, não tem uma bandeira amarela aqui, uma luz amarela sendo acesa aqui ainda não. Quer dizer, nem esperamos que seja, né? Uhum. Boa. Sobre os investimentos que vocês têm previstos para esse ciclo de 2023, 2024, o caixa que vocês têm hoje já é suficiente ou vocês pretendem, ou existe alguma expectativa, alguma necessidade de fazer alguma captação nesse período, alguma nova captação nesse período? Por falar aqui, pelo nosso modelo de negócio, obviamente a gente não dá detalhes assim de futuro, de guidance, mas a gente tem um modelo de previsibilidade de caixa que a gente olha semanalmente também com qualquer compra de terreno que a gente faça, que lá está incluso todos os gastos que são os aportes necessários à holding, além dos financiamentos para o andamento das obras, e o nosso modelo não aponta a necessidade de aporte de captação no mercado adicional, a gente não pretende fazer acesso ao mercado para uso de poder fazer alguma complementação do andamento do nosso negócio normal, né? Não tem nenhum tipo de problema ou previsão para isso. Bom, agora falando sobre os lançamentos que estão previstos para esse ano, se você puder falar um pouco, você já citou sobre essas 40 e poucas obras que vocês, canteiros de obras que vocês têm atualmente, se vocês puderem falar um pouco sobre esses lançamentos que estão previstos, para quando eles estão previstos e quais as localidades, que isso é uma questão que apareceu bastante nas perguntas que chegaram dos leitores, eles sempre querem saber para onde que vocês vão expandir, né? Se eu não me engano, recentemente vocês foram para Sergipe, se vocês puderem falar também um pouco sobre isso, enfim, qual a expectativa de vocês
quais as localidades que têm maior potencial e como que vocês trabalham ou planejam essa expansão? O Figo. O Amora, desde quando a gente abriu capital, a gente sempre se posicionou como uma incorporadora nordestina que estava presente em 5 estados e queria caminhar dos 9 estados do Nordeste para 7. E essa era a nossa pretensão inicial e continua sendo a nossa pretensão, né? A gente tem um tamanho que a gente entende que a gente precisa entregar muito resultado de forma consistente antes de pensar numa expansão para outro lugar. E dentre esses outros lugares não passaria nada além do que o próprio Nordeste. As capitais que a gente já atua, somadas as 2 que já estavam desde 2020 mapeadas para entrar, que são João Pessoa e Aracaju, elas mais do que têm mercado, demanda, nível de concorrência, enfim, toda uma variáveis de itens de uma equação que entrega o nosso plano de negócio. A gente, óbvio, né, dessas 7 capitais, e não é só capital que a gente atua, principalmente com um modelo de negócio chamado Bitclays, onde a gente vai para o litoral do Nordeste, oferecendo um produto de segunda residência, a gente entende que esses 7 estados, sendo suficiente, a gente tem um balanceamento maior de lançamento, óbvio, na Bahia, no Ceará e em Pernambuco, que são estados não só com a dinâmica econômica mais forte, mas também com a população muito maior do que os demais. Então, é natural que esses 3 estados concentrem a maior parte dos nossos lançamentos. As outras 4 praças menores, né, que são Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Alagoas, elas têm tamanhos entre si semelhantes e basicamente precisaria juntar as 4 para ter, na média, o tamanho de uma das 3 maiores. A distribuição de lançamento da Moura do B, né, a gente não dá guidance, a gente tem uma expectativa que esse ano seja algo muito parecido com o que a gente vê se comportando no ano passado, tanto em vendas quanto em lançamento, né? Óbvio que o VSO é quem vai ditar, a demanda do produto é que vai ditar isso, porque a gente está mais comprometido em ter projetos com rentabilidade do que em si cumprir um plano de lançamento e vendas em si. Então, a Sergipe, a gente já inaugurou, já lançamos o Casa Jardins, agora em março. Agora, em abril, a gente deverá lançar o Mirante Rui Carneiro, a campanha já está na rua, que é o primeiro projeto nosso em João Pessoa. Tivemos também, esse ano ainda, um lançamento no litoral sul de Fortaleza, que na verdade já não é mais Fortaleza, é outro município, chama-se Aquiraz, que foi o Bitclays Porto das Dunas. Então, a gente, no primeiro trimestre, alcançou uma marca um pouco acima de 200 milhões em lançamento. Ao longo do ano, a gente vai distribuindo conforme a demanda de cada praça. Hoje, a gente vê claramente que Salvador é uma praça que a gente tem um fortíssimo VSO, né? A grande maioria dos produtos que nós tivemos tiveram um forte VSO, um bom preço, tanto para o mercado quanto para a rentabilidade esperada da companhia, e a gente tem um baixo nível de estoque. E Fortaleza tem sido bastante resiliente, somado aos produtos de praia. Então, o equilíbrio ele vai se acomodando conforme a gente entende que está atendendo bem a demanda do mercado, o produto vai ser bem aceito e as margens que vão transitar dentro desse projeto são as mínimas ou acima das mínimas que a gente espera. Então, a gente vai distribuindo dessa forma ao longo do ano. É pouco provável que a gente tenha algum lançamento expressivo nas 4 menores, pelo contrário, será mais tímido, mais pontual, entendendo a dinâmica da praça. E sim, nas grandes maiores, a gente deverá buscar o tamanho muito parecido com o que foi no ano passado. Boa, eu queria que vocês comentassem um pouco também sobre custos, né? O Marcelo já comentou ali na apresentação inicial dele sobre a questão, enfim, o ambiente macro e a pressão inflacionária que a gente tem no Brasil, isso acaba afetando os custos de todas as empresas, de todos os setores. Como que vocês estão lidando com isso? Existe alguma cláusula, alguma regra nos contratos de vocês para repasse de custos em determinadas obras em que esse custo maior, seja com materiais ou, enfim, custos operacionais de vocês aumentem? Vocês têm essa possibilidade de repasse para os clientes? Como que vocês trabalham com isso? Certo, Figos. Veja só. Vamos de trás para frente aqui na sua pergunta. Primeiro, sobre repasse de custos. O modelo de condomínio, a gente tem, o Marcelo comentou no início, o modelo de incorporação tradicional, como qualquer outro incorporador, modelo de condomínio. No modelo de condomínio, que foi onde a gente lançou significativamente desde o IPO, a gente tem como repassar para o condomínio. Como funciona? O custo da obra, ao valor a mais ou a menos, é arcado pelo condomínio. Se for a mais, é chamado uma taxa E, se for a menos, é devolvido na proporção
da fração ideal de cada unidade pagante. Então, a gente tem uma certa blindagem sobre a variação de custo no modelo de condomínio fechado. Eu digo certa blindagem porque se há um escalonamento muito além da expectativa no preço e no repasse, dificilmente esse modelo fica de pé pela falta de previsibilidade a cada condômino que entra. A gente faz isso há 40 anos e só faz porque tem tido muita assertividade ao longo desses mais de 120 projetos já feitos em condomínio fechado. Na incorporação, a gente segue exatamente a mesma dinâmica de qualquer outra incorporadora. O preço de vendas, ele sofre variação para mais ou para menos quando está no estoque em função de mercado. Depois de vendida, correção de INCC. O que a gente viu ao longo do tempo aqui na Muro do B, desses últimos 3 anos, é que o pior da inflação aparentemente passou. A gente tem tido uma inflação desde os últimos 6 meses aqui, um pouco mais branda do que ela foi nos 24 meses anteriores nesse período. Eu não acredito que a gente vá sofrer uma alavancagem de custo como nós vimos em 2021 e 2022 para os próximos anos, basicamente porque o imóvel subiu demais no custo de construção e isso achatou a margem da grande maioria das incorporadoras. Se continuasse dessa forma, as incorporadoras iam parar de lançar, reduzir a demanda, a oferta ia aumentar, ia desequilibrar e o preço teria que ser regulado. Então, eu acho que os próprios produtores de materiais já perceberam isso. Então, eu acho que essa questão já está mais bem endereçada. O problema endereçado agora é a questão realmente dos juros e do ambiente econômico. Mas incorporador é isso, ele sempre viveu algum tipo de dificuldade. Na verdade, qualquer modelo de negócio que é desenvolvido em longo prazo no Brasil, ele está extremamente exposto a cíclicos muito extremos de dificuldades. Mas o Brasil é assim mesmo, o Brasil sempre chega muito próximo do precipício, volta para longe, ele nunca pula, né? Então a gente não tem essa pretensão de ter asas e se jogar além dele. Boa, essa dinâmica que você até comentou um pouco antes, Diego, sobre esses dois braços, né, de condomínio e de incorporação. E até você chegou a comentar que a ideia é focar mais no condomínio. Por que isso? Se você puder falar um pouco sobre qual é a vantagem principal para vocês em ter mais condomínios do que incorporação e como que fica essa proporção nesse ano especificamente por conta da dinâmica que a gente está falando sobre o cenário. Eu gostaria muito que a empresa pudesse só fazer condomínio, mas bem da verdade que poder nós podemos, só que a gente seria de um tamanho muito menor do que nós somos hoje, porque no modelo de condomínio, o cliente, o condômino, ele tem que pagar todo o valor do apartamento durante a fase de execução. Então, você imagina que num país de renda baixa como o nosso e na nossa região, essa fatia da população capaz de adquirir um modelo de condomínio é muito menor do que aquela que, somado a essa, pode tomar crédito para o financiamento imobiliário através da incorporação normal. E eu digo que se pudesse, seria excelente, porque a gente tem vários mecanismos positivos. A gente consegue ter um alcance de dimensão com muito menos capital intensivo, principalmente se houver a permuta física, que é o normal, né? Mais de 80% do land bank da companhia foi contratado através de permuta física. Então, o cliente ele suporta toda a exposição de caixa do projeto. Há uma antecipação de resultados para a companhia. Normalmente, no modelo de incorporação, quando termina o ciclo, dando tudo certo, é que o incorporador começa a trazer o seu capital de volta. No condomínio, no primeiro dia, ele começa, né? A gente tem o pagamento da torna, que é o terreno, a gente tem o pagamento da taxa de administração e já na cabeça a adesão. Basicamente, a Moura é prestadora de serviços nas duas receitas e ela faz uma comercialização de um ativo imobiliário, que é o terreno, através da torna financeira. Então, ele tem diversas vantagens em relação à incorporação para nós e a gente teria um alcance ainda maior, com muito menos capital intensivo, com menos exposição ao risco. Quando eu digo ao risco, é como o Marcelo colocou no início da apresentação. Você aderiu a um condomínio, você não desiste dele. Você é dono de um pedaço daquele negócio. Então, ele é blindado de distrato, se você não tiver capacidade de pagar mais, ou você repassa a sua cota, ou vai a leilão para alguém assumir o que falta pagar, que passa também a ser uma boa oportunidade de negócio depois que a pessoa tenha pago várias cotas. Por outro lado, a variação do custo, né?
onde uma obra às vezes fica mais barata e aumenta a margem de um incorporador, mas isso não é sempre normal, o normal é ela ficar em linha, um pouco acima. Quando ela fica acima, você também pode chamar uma taxa extra e completar o projeto. Então, o modelo de condomínio ele tem várias vantagens, dentre elas, navegar muito bem em ambiente de crise. Como o Marcelo disse, havendo uma escassez de crédito, o condomínio é resiliente. Havendo uma escassez de renda, o condomínio sempre tem um público que resolve olhar o imóvel e enxergar nele uma oportunidade segura de investimento, e o condomínio traz muito esse perfil de investidor também. Ele navega na alta renda. Normalmente, nas crises que o país passa, a alta renda concentra mais renda ainda. Então, ele é um modelo bastante vencedor e a Moura conseguiu, ao longo do tempo, sofisticar a metodologia de execução dele. Legal. Eu queria voltar num ponto que o Marcelo falou em uma das respostas anteriores, sobre que ano passado foi o primeiro ano de lucro para a Moura do B, depois do turnaround. A gente viu no quarto TRI que teve essa redução na comparação anual, né, especificamente do trimestre, apesar de ter crescido no ano, apesar de ter tido lucro no ano. Eu sei que vocês não dão guidance, mas assim, para 2023, existe alguma percepção, ou pelo menos a expectativa de vocês é de continuar nessa tendência de apresentar lucro? Boa pergunta, Figo. Acho que cabe aqui a gente até falar um pouquinho da estrutura de lucro nosso, de receitamento e lucro da empresa. Aí a gente volta de novo para os dois modelos, né? O condomínio e a incorporação. A incorporação, ela é um pouco que um reloginho, né? Você vai capturando os resultados ao longo do andamento das obras. Então, você estava lá, né, em 2020, começou a lançar no caso da Moura do B, começou a lançar pouco a pouco a incorporação, aumentou a velocidade de incorporação bem em 2021 e aumentou significativamente a velocidade de lançamento de incorporação em 2022. Então, foi um processo, e agora a gente pretende manter em velocidade de cruzeiro a incorporação. E com isso vem em crescimento as receitas da incorporação, é lá que vai ter a escala, né, de receitamento da empresa, é de lá que vem. E as margens brutas desse negócio são da ordem de 30%, tá? Esse é o negócio. Depois você tem o negócio de condomínio. O negócio de condomínio, você captura receita ao longo dos lançamentos. Você vai lançando e vai capturando um bom pedaço da receita, não toda ela, que para a gente explicar isso, teria que entrar em muito detalhe, mas assim, basicamente você captura a parte do terreno que a Moura do B vendeu para o condomínio. Então, isso aí você entra como receita automaticamente e depois entram as taxas ao longo da obra, tá? Então, essa receita, acaba dando picos de receita ou acumulam receita. E ao longo dos trimestres, a Moura do B teve um condomínio basicamente entrando por trimestre. Este quarto trimestre agora específico, a gente não teve nenhum condomínio que entrou. Então, o nosso lucro líquido abaixou justamente na proporção do que é a média que a gente chama de torna do terreno, né? Normalmente ela é na faixa de 15, 20, vai de 12 a 25 milhões líquido, né? Uma torna de um terreno, dependendo do como a gente comprou, quão relevante ele é e tal. Então, nesse momento, a gente não teve a torna do lançamento que a gente fez agora no começo do ano, vai ter agora. A gente não teve nenhum no quarto TRI, vamos ter agora no primeiro TRI. Isso a gente já pode dizer, porque os lançamentos já estão aí. O lançamento do Beach Class Wave, que foi feito no quarto TRI, não deu tempo de entrar o ganho do terreno no quarto TRI. E aí o mix de margem fica basicamente puro de incorporação, e aí você tem a despesa completa da companhia. A estrutura fixa de despesa, ela passa no resultado e vai continuar passando. Essa estrutura fixa de despesa, a gente não espera grandes movimentações nela, tá? A gente atingiu o tamanho de cruzeiro dessa estrutura, deve ter um crescimento vegetativo do D&A, que é normal, né? Com relação à inflação, né? Aumento do custo de serviços, etc. Mas em termos de tamanho, a gente atingiu ali onde a gente gostaria de estar. Já amortizamos aí, colocamos para dentro os custos dos escritórios novos, né, de Aracaju e João Pessoa. Mas, assim, em termos de resultados, a gente vai continuar colhendo os resultados da incorporação, vão continuar empilhando, né, você fica empilhando os resultados das obras à medida que elas vão andando. Então, a tendência é que a gente tenha um ganho de margem operacional, né, que eu chamo de alavancagem operacional. Você tem a parte fixa da despesa e o lucro bruto em cima aumentando. E aí você vai ter
ao longo do tempo, o aumento do lucro líquido. Tá? E o condomínio deve ter o tamanho dele, de 1/3 da companhia, se mantendo eventualmente, quando você não tiver num trimestre, você vai ter no outro, mas na média do ano, a tendência é subir em relação ao ano passado. No final da sua pergunta com relação ao ano passado, a tendência que o modelo mostra é subir com relação ao ano passado. Eu só queria fazer um adendo aqui. A virada de lucro não se deu do ano passado, tá? Em 21, a Moura já teve um pouco mais de 80 milhões de lucro, então ele se deu de 20 para 21. Verdade, foi um ato falho aqui, foi 21 nosso o ano fechado, verdade. Boa, explicadíssimo. Eu queria trazer só um último tema aqui para a nossa conversa, que é um tema que também sempre chega para todas as empresas que passam aqui no PDR, as perguntas que os leitores enviam, e até o Marcelo já deu até um spoiler sobre essa resposta, que é em relação à remuneração acionista, em relação a dividendos. Qual a expectativa da empresa em relação a isso? O que os investidores podem esperar? A gente sabe que, enfim, a dinâmica das incorporadoras é diferente de outras companhias, mas, enfim, o que os investidores podem esperar em relação a pagamento de proventos? Bem, o que eu estava falando, a gente tem um ciclo de crescimento e de uso do caixa. Agora é um momento onde o uso do recurso é importantíssimo para a entrega da safra, das safras que vieram sendo lançadas ao longo dos últimos 3 anos. A empresa, quando fez a IPO, também tinha um prejuízo acumulado no seu patrimônio líquido, né? Então, isso impediria a distribuição de dividendos. Esse prejuízo acumulado vem sendo absorvido com essa obtenção de lucros, né, nos últimos 2 anos, vai continuar sendo absorvido em 23 e 24, e aí a gente espera estar tendo essa conversa aqui daqui a 2 anos e 25 com relação a dividendos, né? Tudo que a gente projeta aponta para uma geração forte de caixa a partir do segundo semestre de 24, né, com o retorno dos repasses das obras que vão estar sendo entregues, e, em paralelo a isso, os lucros vão ser suficientes para mais do que absorver o prejuízo acumulado, e aí você, então, vai poder, e é obrigado a, né, distribuir 25%, a gente, eventualmente, poderá até ter um espaço para mais do que isso em 25%. A ver, né, quando chegar lá. Quando chegar lá, eu pergunto para vocês aqui de novo, pode ficar tranquilo. Eu queria agradecer, então, Diego Villar, o CEO da Moura do B, e o Marcelo do B, CFO da empresa. Obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade por virem aqui, terem contado como é que foi esse 2022, o que a gente pode esperar para esse ano da empresa. Então, muito obrigado mais uma vez. Figo, eu que agradeço o convite mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. Tudo que vocês precisarem, a gente está à disposição. Reforço aqui a toda a nossa equipe de RI, sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida, qualquer outra demanda dos nossos investidores ou potenciais investidores. É isso aí, Figo. Obrigado mais uma vez. Muito bacana participar com a Infomoney. E a Moura do B, o setor de RI, fica aberto para quem quiser ter mais informações. Perfeito, a gente que agradece, até a próxima. E só lembrando quem está assistindo a gente, se você perdeu o começo dessa entrevista, não se preocupe, ela vai ficar na íntegra aqui no canal do Infomoney no YouTube. Não só essa, como todas as outras. A gente já teve bastante empresa passando aqui, conversando comigo nessa nova temporada. Para você assistir tudo, entra na playlist do Por Dentro dos Resultados, aqui no canal do Infomoney no YouTube. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. A gente vai ter mais algumas conversas até o final dessa temporada. Para você não perder nada, clica no sininho que tem aqui abaixo do player e assim você vai ser notificado sempre que uma nova entrevista for para o ar. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pode comentar o que você achou das entrevistas, quais empresas vocês querem ver aqui nessa temporada ou nas próximas temporadas do PDR. E é isso. Obrigado pela audiência e até a próxima.